Vamos fazer uma leitura e uma breve meditação nesta passagem. Isaías, capítulo 6, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que disse: quem há de ir por nós? Disse eu: eis-me aqui, envie-me a mim. Consertarei o mundo, começando a me consertar, e falarei de Deus para outros quando eu mesmo tiver ouvido ele falar comigo. Esse autor aqui diz que ele desejaria consertar o mundo, mas primeiro ele tem que consertar ele. E ele vai falar com as pessoas depois que ele ouvir Deus falar com ele. E depois ele aplica assim, como será que vivemos a vida cristã? Nós falamos de Cristo, de ouvir falar ou de com ele andar. Eu estou dizendo isso aqui, irmãos, porque nós vimos aqui de um encontro tremendo, um encontro grandioso de Isaías, quando ainda era jovem, com Deus. E ele primeiro ouviu Deus falar com ele se purificou, Deus purificou ele para que depois ele fosse exercer o seu ministério. Então é por isso que eu estou lendo isso aqui, antes de qualquer coisa, de proclamar a palavra do Senhor. Coisa nós precisamos ter esse encontro verdadeiro com Deus e passar por uma experiência com Deus para que nós possamos ser encaminhados pelo Senhor, ser direcionados pelo Senhor para fazermos a obra do Senhor. Esse versículo 1, ou esse texto começa da seguinte forma no versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. No ano da morte, exatamente no ano da morte do rei Uzias marcou o dia em que Isaías teve esse encontro com o Senhor. Isso foi lá em 740 a.C., quando ele viu o Senhor e quando Uzias morreu. Mas quem era o rei Uzias? O rei Uzias, irmãos, ele era filho do rei Amazias e começou a reinar com 16 anos de idade e reinou 50 anos em Jerusalém. Esse rei Uzias era um rei bom, um rei que buscava o Senhor, um rei íntegro, que fazia a vontade do Senhor. Judá, que era o reino, não é? O reino do sul, cresceu, foi muito abençoado, as nações foram dominadas sobre esse rei. E interessante que faltando 10 anos para completar o reinado dele, ele se tornou leproso. Deus fez com que ele se tornasse leproso. Ele esteve no templo nessa época e ofereceu sacrifícios. E ele não podia fazer isso, só os sacerdotes. E os sacerdotes foi falar com ele nesse momento e ele ficou nervoso, arrogante. De repente, um rei tão assim,
e a partir desse momento ele ficou leproso por causa disso, porque ele fez algo que não era da atribuição dele, isso pertencia apenas aos sacerdotes. Como Davi também, Saul, agiu dessa forma. Uma vez ele ofereceu sacrifício quando era o profeta e sacerdote Samuel, que deveria ter feito. Nesses 10 anos, o filho dele assumiu o reinado de Judá, e houve, apesar de também ser um rei justo diante de Deus, não era um rei perverso, o filho dele, mas a coisa começou a desandar bastante. Aquelas nações que foram subjugadas começaram a voltar, houve uma instabilidade na política, na economia. É um momento difícil esse momento aqui, 10 anos após a lepra de Uzias. O país estava vivendo numa situação caótica. Isaías era um jovem de uns 20 anos, 19, 20 anos, ele ainda não era profeta, ele estava realmente muito confuso. E para piorar a situação, o rei Uzias era amigo dele. Ele era um moço, não é, da aristocracia, ele vivia no palácio, não é, frequentava o templo, né, frequentemente, certamente o pátio externo, como não era sacerdote, não podia adentrar o santo, nem o santo dos santos, mas ele servia a Deus constantemente, ia para o templo para orar, ia no palácio, e como era amigo, talvez parente do rei Uzias, ele estava muito abatido, muito confuso e jovem, e o povo nessa situação, e ele foi para o templo para orar, para buscar alguma coisa de Deus, uma luz, uma instabilidade emocional, porque estava complicado, assim como nós estamos nos nossos dias, né? Essa instabilidade dessa forma. Foi quando ele teve essa visão. Ele orando, Deus se revelou, foi nesse momento chamado de Isaías. Ele teve um grande encontro com Deus, um encontro que mudou a vida dele por completo. Porque quando ele orava ali, ele teve uma visão impressionante. Quando ele olha para cima, ele vê Deus sentado num alto e sublime trono. Deus estava no trono. Isso é muito importante para ele naquele momento e para nós também, porque Deus mostrou para Isaías que há um trono, há um rei no universo, há um rei dos reis, senhor dos senhores, que senta num trono inabalável, um trono que não importa qualquer instabilidade, qualquer crise política, econômica, de qualquer ordem, tem um governo. Esse mundo tem uma história, Deus é o Senhor da história, Ele está dirigindo isso aqui. E tudo que acontecer vai ser segundo a vontade dEle. É por isso que os crentes precisam descansar no Senhor, porque existe um trono. João também viu, né? O apóstolo João viu que o Senhor estava num trono, há um trono no universo. As bases dele é de cristal, não é de barro, de lama, como o trono brasileiro, não é? É de cristal, é puríssimo, e esse trono está acima de todos os tronos, e ele nunca entra em crise, ele é sempre estável, não instável, estável, está sempre firme. Então, assim foi a visão. Ele viu esse trono, né? Deus sentado nesse alto e sublime trono, e ali estava rodeado de serafins, né, que estava rodeando e dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Esses serafins tinham 6 asas, com 2 eles cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam, e sempre dizendo, não é, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Para mostrar a santidade de Deus, eles cobriam o rosto, né? Os seus rostos também certamente brilhavam, porque serafim significa aquele que queima, aquele que purifica, brasas, abrasados, que queima. Então, eles, para mostrar que a glória deles não era nada diante da glória do Todo-Poderoso, eles cobriam o rosto, eles cobriam o corpo, cobriam os pés, e com 2 asas voavam e adoravam o Senhor. E quando Isaías viu isso, viu a glória de Deus, ele se sentiu muito pequeno, muito sujo, muito indigno, e ele disse: ai de mim, vou morrer. Ele achava que ia morrer, porque ele tinha visto o Senhor dos Exércitos e diz: eu sou um homem de lábios impuros, e
habito no meio de um povo também de lábios impuros. E naquele momento que ele confessava, que ele via a sua, contristava ali, naquele momento de contrição, um dos serafins, imagina que cena, batendo aquelas asas, foi até o altar, pegou com uma tenaz, pegou uma brasa viva do altar, né, e colocou e passou nos lábios de Isaías e diz: eis que os teus pecados foram purificados, perdoado, você foi perdoado os seus pecados. E nesse momento Deus fala, Deus diz: quem enviaremos, quem há de ir por nós? E ele agora todo animado, leve, purificado, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Então essa é a passagem, esse é o texto que nós vamos discorrer sobre ele, desse encontro que mudou a vida completamente, esse encontro que a gente almeja, que a gente precisa, que cada um de nós precisamos, que mudou completamente. Não foi só Isaías que teve esse encontro, irmãos. Jacó também, não é? Teve um encontro que mudou completamente o nome dele. Não era mais Jacó, lá no Vale de Jaboque. Agora ele era aquele que lutou com Deus, né? O príncipe de Deus, Israel. E mudou completamente a sua vida, né? Outro que teve a sua vida mudada, o próprio Moisés, lá na sarça. Deus mudou e ele se tornou o grande líder. Paulo, né, que perseguia o Saulo, teve também esse encontro. Que encontro tremendo, que encontro grandioso que esses homens tiveram. Paulo, Saulo, que perseguia o povo de Deus, que matava, que prendia, que espancava. Ele mudou até o nome, a pronúncia do nome dele para Paulo, e ele agora começou a servir ao Senhor Jesus, a proclamar o Evangelho, a morrer por esse Evangelho, devido a essa mudança desse encontro. Que encontro maravilhoso! Isaías teve esse mesmo encontro, porque ele era apenas um jovem, ele não era profeta ainda. É a partir dessa mudança radical. Então, irmãos, depois de falar tudo isso para vocês, eu gostaria de discorrer sobre o seguinte tema: bênçãos do verdadeiro encontro com Deus. Bênçãos, algumas bênçãos, ou grandes bênçãos do verdadeiro encontro com Deus. O que acontece quando experimentamos o verdadeiro encontro com Deus? O que acontece quando nós temos esse encontro verdadeiro, essa intimidade, quando nós nos jogamos aos pés do Senhor, dizemos: agora chega, não quero saber mais de nada do mundo e de mim mesmo, eu quero me entregar completamente para o Senhor. Isso é que é o encontro. O encontro com Deus depende de nós, porque nós já fomos salvos, fomos eleitos, e aí nós vivemos aí eleitos, mas de qualquer maneira, não assumimos o compromisso, um compromisso mesmo. Quando a gente assume esse compromisso, então acontecem essas bênçãos que eu vou falar para vocês. A primeira bênção, acontece uma ampla visão de Deus. Nós vemos Deus agora de uma outra forma, de uma forma grandiosa. Vemos a glória de Deus, vemos a grandeza de Deus, a santidade de Deus de uma forma muito intensa. Olha o versículo 1. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Ele viu o Senhor no trono, como que o Senhor dizendo para ele: eu estou no trono, eu governo esse universo, descansa em mim, vai fazer a minha obra, vai me servir, se entrega completamente, que eu estou no trono. Esses tronozinhos aí não significa nada. Eu sou o Senhor, eu estou no trono. E diz que as abas de suas vestes enchiam o templo. O que significa isso? As abas do vestido de Deus enchiam o templo. Isso significa, queridos, a glória de Deus. A glória de Deus enche a terra, a glória de Deus enche os céus, a glória de Deus enche as nossas vidas, como aquele cântico: tua glória enche a terra, tua glória enche os céus, tua glória enche minha vida, Senhor. Então aquele vestido enorme, né, cobrindo todo o templo, aquilo era exatamente a glória de Deus. E no verso 2, se você observar, diz assim: os serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os seus pés, e com 2 voava, o que nós já explicamos. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Agora escuta: toda a terra está cheia da sua glória. Olha o versículo 3, toda a terra está cheia da sua glória. Então veja que visão que ele viu, não é? Então, Deus ali, com toda aquela glória, agora aquele anjo, imagina o emocional de Isaías,
Era para ele sentir isso mesmo. Aquele anjo não pega aquela brasa e vem voando. Voa aquele anjo enorme, vem e fica perto dele, para cima dele, com aquela tenaz, com aquela brasa de fogo. Olha que coisa impressionante. E ele vê aquela roupa, as vestes do Senhor cobrindo todo o templo, e ele entendeu que aquilo ali era a glória do Senhor. E no verso 4 diz sobre o poder de Deus, né, a manifestação de Deus, o que acontecia sempre no Velho Testamento, quando Deus se manifestava. Olha o verso 4. As bases do limiar, o alicerce do templo, os portais do templo, as bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Era assim que, quando Deus aparecia no Velho Testamento. Lembra no Monte Sinai? O Monte Sinai tremeu. O Monte Sinai é uma pedreira enorme, uma coisa absurda. Tremeu e ficou cheio de fumaça para demonstrar o poder de Deus. E aqui não foi diferente na visão de Isaías. Então ali o templo, é óbvio que aquilo ali era uma visão, né? Quando diz que o anjo foi no altar pegar a brasa, o altar ali é a primeira coisa que ficava na porta do templo ali, aquele altar enorme onde queimava. Ele era grande porque queimava os bois, as novilhas, e ali a pessoa, para entrar na tenda, a primeira coisa que ele tinha que fazer é passar pelo sacrifício, pelo altar de sacrifício de purificação. Então ali ficava sempre aceso. Então o anjo foi lá, pegou a brasa, obviamente que não é literal, é uma visão, não é? E passou nos lábios do profeta Isaías. Mas, queridos, precisamos de uma maior consciência do caráter e da grandeza de Deus. Precisamos de ter esse encontro, para nós ter consciência de como Deus é grande, como Deus é poderoso. Ele está no trono. Esse trono é inabalável. Esse encontro grandioso mudou completamente a vida de Isaías, a vida de Jacó, a vida de Paulo. E precisa mudar a nossa vida também. Toda pessoa que tem um verdadeiro encontro com Deus, assim, que ele decide se entregar completamente na presença de Deus, há uma mudança radical na vida dele. Há mudanças e ele começa realmente a confiar no Senhor e a fazer a obra do Senhor de uma forma intensa, a se comprometer com Deus verdadeiramente. Quando temos um verdadeiro encontro com Deus, além de termos uma visão ampliada de Deus, temos também convicção de quem realmente somos. Porque quando nós temos a visão, o encontro com Deus, primeiro nós olhamos para cima e vemos Deus sentado no trono, mas também nós olhamos para dentro de nós. Nesse encontro verdadeiro, nós olhamos para dentro de nós e vemos quem realmente nós somos. Olha o versículo 5. Então disse eu, ai de mim, estou perdido. Isso é uma exclamação, porque a pessoa vê a miserabilidade dele. Até então ele não via exatamente a vida dele como era, e era necessário para ele passar por esse processo, para fazer a obra do Senhor, ele precisava ter consciência não só de quem era Deus, da grandeza de Deus, de que ele podia ir, que o Senhor estava no trono, que ele podia confiar. Ele não tinha que ver só a Deus, mas ele tinha que ver ele também, a situação dele, porque para ser tratado, para ser curado, precisa ser manifesto a doença, ser manifesto a ferida, a enfermidade, para que ela possa ser curada. Então, é isso que aconteceu. Quando ele viu o que é a situação dele, ele clamou. Isso é um clamor de dor. Ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros. É engraçado que ele pensou nos lábios, né, dele, e no lábio do pessoal também. Deduz-se que a gente, quando olha para dentro da gente, num momento desse, a gente vê exatamente o que mais pega. Cada um de nós temos um ponto fraco. Pode ser que o de Isaías seria exatamente os lábios, a boca. Não só dele, mas do povo também, que às vezes, né, ele ficava ali naqueles lugares, naquelas reuniões lá deles, naqueles locais, falando o que não devia. Então, ele veio na mente dele, não só os demais pecados, mas esse destacou. E ele diz, sou um homem de lábios impuros. Pode ser também o coração, né, porque a boca fala do que está cheio o coração. Então, a verdade é que ele sentiu pequeno, sentiu como aquele publicano que nós vimos aqui na oração, que batia no peito, não tinha coragem nem de olhar para cima, e com a cabeça baixa dizia, Senhor, ser propício a mim, pecador. E lá, como nós lemos, Jesus disse, ele foi justificado, purificado.
aquele fariseu, quanto que aquele fariseu não, aquele publicano, quanto que o fariseu não foi, porque ele era arrogante. Então, Isaías viu a sua impureza, ele viu e ele pegou, analisou o ponto fraco dele, que ainda, apesar, tendo essa quantidade de pecado que ele viu, esse pecado, com certeza, destacou na vida dele. Quando olhamos para dentro de nós, vemos o nosso ponto fraco, queridos. Quando temos um encontro com Deus, verdadeiramente, assim, quando a gente dobra o joelho no momento de arrependimento, de contrição, e aí a gente vem na mente da gente aquele ponto que precisa ser mudado, que precisa ser restaurado. Deus revela nosso ponto fraco, porque Ele quer tratar. Porque talvez é esse ponto que é o grande empecilho de nós progredirmos, de nós avançarmos. É exatamente. O de Isaías eram os lábios, e o seu, e o meu. Nosso ponto fraco pode ser também, né, a boca, a língua. Pode ser tantos outros. Além disso, eu deixo claro, muitos outros pecados, mas tem um que é o carro-chefe. É aquele que nos pega, é o calcanhar de Aquiles, né? Aquele problema ali que a gente vem à tona, vem imediatamente. Pode ser a língua. Veja o que Tiago fala a respeito da língua em Tiago 3, 6 a 8. Tiago diz assim, ó, ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma, e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Então, não sabemos se, quando ele disse se é falando do coração, né, de lábios impuros, porque pronuncia, ou se esse era o ponto fraco, mas podemos aplicar sim, porque esse pode ser um dos pontos fracos nossos e um dos empecilhos de nós crescermos em todas as áreas. Em todas as áreas, isso pode nos impedir, porque nós não tratamos isso e nós precisamos ver isso. Antes que Isaías pudesse ser usado por Deus, ele precisava ser purificado por Deus, irmãos. Antes dele ser usado por Deus, ele precisava ser purificado por Deus. Talvez seja por isso que não somos mais ousados por Deus. Talvez seja por isso, nós precisamos ser purificados antes. Precisa passar por um tratamento. Precisamos ter um encontro com Deus intenso. E esse encontro, Deus está de braços abertos, está à disposição para nós encontrarmos com Ele. E quando nós encontrarmos, nós vamos ver a grandeza dEle. Vamos ver Ele sentado num alto e sublime trono e a sua glória se expandindo para todo canto. E nesse momento nós vamos ver de fato quem nós somos. Nós vamos identificar o nosso pecado, inclusive aquele realmente que é, como eu já disse, o carro-chefe. Isaías teve uma visão ampliada de Deus e de si mesmo. Quando isso ocorre, acontece a contrição. Quando vemos Deus, né, temos esse encontro com Deus, que contemplamos Deus, nós vemos a nós mesmos, identificamos o nosso pecado, os nossos pecados, nosso problema, e aí vem a contrição. É necessário vir a contrição. O que é contrição? Eu, analisando no dicionário secular, dicionário Aurélio mesmo, veja o que o próprio dicionário Aurélio, que é secular, de que é contrição. Arrependimento, dor pelo pecado cometido. Não precisou nem de ver um dicionário bíblico, é dor pelo pecado cometido. E você agora entenda esse momento de contrição da gente aqui, é exatamente isso. É o momento de você olhar para dentro de si e de identificar o seu pecado e sofrer por ele, sentir dor, porque contrição é arrependimento, é dor pelo pecado. Você precisa sentir isso. Foi isso que Isaías sentiu quando ele emitiu aquele ai, aquele grito de dor, porque ele viu a sua culpa, o seu pecado
porque ele estava diante de Deus, porque ele teve um encontro com Deus. Então ele olhou para si, ele viu o seu pecado, ele viu seus pecados e ele se contristou, ele doeu e ele gritou: ai, ai de mim, sou homem de lábios impuros. Ele reconhece o seu pecado. Veja a sequência após o encontro com Deus. A sequência. Autovisão. Você tem um encontro com Deus, você tem uma autovisão, ou seja, uma visão de você mesmo. Você passa a conhecer você. Quando você realmente tem essa intimidade com Deus, você passa a conhecer você. Conhecendo você, vem a contrição, porque você percebe quem é você. Vindo a contrição, aí vem a confissão. Você confessa, porque você sente aquela dor e você não quer ficar com aquela dor. Você confessa diante de Deus verdadeiramente esse pecado. Daí, o que acontece? Acontece a purificação. Aí acontece. Está pronto para ser purificado. Porque para ser perdoado, para ser purificado, primeiro você tem que ver o problema. E não é só ver o problema, você tem que sentir dor, arrependimento, porque para ser perdoado tem que arrepender. Arrependimento é tristeza, é dor pelo pecado. Então acontece a purificação. Aí depois que você confessa verdadeiramente, aí você é purificado. Aí vem a purificação, olha o verso 6 e 7. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. A tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. E depois da purificação, o que vem? Acontece o comissionamento. Ah, agora sim, ele está pronto para ser enviado, para ser comissionado, para ir para o trabalho. Antes não. Agora ele está pronto. Só depois de purificada que Isaías foi designado e enviado. Olha o versículo 8. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei e quem há de ir por nós? Olha a sutileza de Deus. Deus queria falar com Isaías, mas olha, para provocar Isaías, para Isaías, ele queria ouvir de Isaías. Então, Isaías, você conhece alguém por aí não para ser enviado? Nós estamos querendo enviar. A quem há de ir por nós? Você conhece alguém? Então, Isaías entendeu Deus. Olha Deus, como é que é engraçado, né? Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E Isaías agora todo alegre, purificado, tratado, pronto para ir ao trabalho. Ele não pensou duas vezes, né? Quando ele disse: quem há de ir por nós? Mas antes de continuar, irmãos, quem foi chamado tem de cumprir uma missão da parte de Deus. Quem foi chamado realmente tem que cumprir. O Senhor realmente agora designa. E a última coisa que acontece quando temos um verdadeiro encontro com Deus é a disposição e prontidão para servir. Agora temos disposição e prontidão, estamos prontos, passamos por um processo. Tivemos um encontro com Deus, e nesse encontro nós vimos Deus sentado no trono. Deus está ali, a glória dele, ele está dizendo: eu estou no trono, esse trono meu aqui é inabalável, eu que reino, eu sou o Senhor do Senhor. Não foi Jesus que disse: agora vocês podem ir, porque eu sou o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não adianta, não tem turbulência, não tem instabilidade política, econômica, não tem guerra, não tem nada. Ele está acima de tudo isso, ele está no trono, o nosso Senhor. E a gente vê isso, e depois que vemos isso, devido à glória, à santidade, à grandeza dele, a gente olha para dentro da gente e vê o pecado. E quando a gente vê a situação, a gente se entristece com isso, e dói, e a gente diz: ai. E quando a gente diz ai, aquela dor, a gente confessa: me ajuda, tem misericórdia de mim. E quando a gente confessa e diz: tem misericórdia de mim, aí ele vem e purifica e tira aquele pecado. E quando ele tira, ele já fala: e agora? Quem que eu vou mandar? Vocês viram alguém por aí? E aí a gente já preparado, convicto e feliz e alegre, e aí a gente se posiciona, não é? Vem a disposição, a prontidão para servir. Isaías prontificou-se: eis-me aqui, envia-me a mim. Então, queridos, Jesus está perguntando nessa noite: quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem, hein? Nós estamos precisando, assim por assim dizer, que Deus não precisa, né, de ninguém.
Mas ele está dizendo, quem que eu vou enviar? Vocês conhecem alguém que poderia? Então, para a gente não assumir o nosso posto, a nossa postura, queridos. O encontro verdadeiro com Deus nos traz uma nova consciência de Deus, uma nova consciência de nós mesmos, uma nova preocupação com as almas. Então é isso que está precisando, sabe? A primeira coisa é esse encontro com Deus. É quando você realmente fala, Senhor, eu quero agora, chega. Tenho pensado 1000 coisas, tenho servido o Senhor aí de mais ou menos, tenho ido na igreja quando eu sinto vontade, quando não tem uma coisa melhor para fazer, né, não tenho a diversão, eu vou. Tenho orado, às vezes, quando eu me sinto bem, quando não tem nada também para fazer, às vezes eu leio outra palavra, eu tenho feito isso, mas agora acabou, não é assim mais, agora eu vou assumir mesmo. E aí, quando a gente faz isso, acontece todo esse processo. E aí o Senhor nos prepara e nos chama, e nós vamos, e aí firma. É assim que a igreja cresce, é assim que o avivamento acontece. De pessoas que tiveram um verdadeiro encontro com Deus, de pessoas que se arrependeram, de pessoas que foram purificadas, pessoas que foram comissionadas, pessoas que se prontificaram e estão prontas fazendo o trabalho. Não significa que vai para o Japão, não, é aqui mesmo, Japão, para a Coreia, é aqui mesmo, é atrás da nossa casa, às vezes dentro da nossa casa tem pessoas assim, e nós não sentimos motivação, e nem ele sente motivação de ser como nós, de servir o nosso Deus, porque nós não temos muita coisa para oferecer, e a coisa que eles precisam é exatamente uma vida diferente, eles precisam mudar de vida. E nós precisamos mostrar isso com a nossa própria vida, mas para isso precisamos passar por esse processo que Isaías passou. Isaías passou por esse processo. Nós estamos aqui, não é nas hipóteses, criando uma história ilustrativa, não. Isaías, nós vimos aqui versículo por versículo, ele passou por esse processo, ele teve um encontro com Deus, ele sentiu o arrependimento, ai de mim, não é? Ele sentiu a contrição, ele confessou, sou homem de lábios impuros, ele foi purificado mesmo, o anjo passou lá a brasa, Deus chamou ele mesmo, quem enviarei? E ele se prontificou mesmo. Então isso é Bíblia. O que está sendo exposto aqui é 100% a palavra de Deus, e as coisas que eu disse de mim mesmo, você esquece, e retenha só a palavra de Deus. E é isso essa mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite, e que possamos, queridos, se apossar dela e praticar e viver assim. Busque um encontro intenso com Deus, decida completamente, não tem outro caminho, não tem outra para ser feliz, para ser abençoado. Esse mundo, queridos, não é pequeno, a satisfação dele é mínima comparando com a satisfação que o Senhor nos dá, a alegria que o Senhor nos dá de servir Ele. A glória dele enche a terra, enche o céu, enche o ar. Ele está no trono. Quem é que está no trono, que está reinando, que comanda tudo? Não tem outro. Então, é Ele. Vamos confiar, vamos descansar nele e fazer a vontade dele plenamente. Vamos colocar em pé e vamos orar ao Senhor neste momento. Obrigado, Deus, mais uma vez te agradecemos por essa palavra. Senhor, e que nós possamos ter um encontro verdadeiro, intenso com o Senhor, que possamos passar pelos procedimentos, Senhor Deus, que nós precisamos passar. Venha nos purificar. Senhor, que nós possamos conhecer, olhar para dentro de nós e ver a nossa situação, Senhor Deus, e contristar. Nos faça entristecer pela nossa culpa, pelo nosso pecado, e que possamos confessar, Senhor, e que possamos receber de Ti o perdão, a purificação, ó Deus. O Senhor já nos chamou, o Senhor já nos comissionou, Senhor. Falta nos prepararmos e prontificarmos e ir servir o Senhor verdadeiramente. Nós te agradecemos por essa palavra na qual o Senhor falou conosco nessa noite, e que possamos, Senhor, servir o Senhor verdadeiramente. Não só os irmãos que estão aqui, mas quantos outros que estão ouvindo e vão ouvir essa mensagem ainda, Senhor,
eles possam prontificar para a tua obra. E agora nós pedimos uma semana abençoada. Senhor, abençoe os nossos projetos, Senhor, dessa igreja. Ó Deus amado, a festa das regiões, motivando os irmãos. Ó Deus, para termos uma festa bonita e próspera, Senhor Deus. Que os irmãos possam estar dispostos, que o Senhor abra as portas, que possamos conseguir, ó Deus, o mantimento, ó Deus, a logística, Senhor, tudo que precisa para essa festa, que possamos conseguir, Senhor, para continuarmos aqui, Senhor Deus, construindo esses muros, ó Deus, revitalizando esta obra aqui, Senhor Deus, que o Senhor nos abençoe, não só esse evento, mas demais, ó Deus, a programação da igreja, ó Deus, os oficiais da igreja, a liderança da igreja, continue, ó Deus, abençoando, ó Deus, a nossa igreja, nos dando uma semana de bênção, e nós oramos assim em nome de Jesus. E agora, amados, que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor do Pai e a presença consoladora, confortadora do Espírito Santo esteja com o povo de Deus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.